Alunos e alunas, vamos agora responder a lista 2.1 que foi enviada a vocês, que começa com a primeira questão, que diz o seguinte: em certa espécie de planta, o genótipo recessivo de um loco azinho inibe a formação de pigmento na flor, produzindo flor branca. Se na presença do alelo dominante azão, genes de outro loco se expressam da seguinte forma: Czão vermelho e Czinho creme. O que isso quer dizer? O gene que é azinho, traço, ele vai ser branco. O que seria esse traço? No caso, azinho, Czinho, branco. Azinho, Czão, branco. Azinho, Czinho, branco. Por quê? Porque o azinho inibe a formação de pigmento, ou seja, o azinho é o gene, o A é o gene epistático. Então, o gene A, ele impede que o gene C se manifeste. Por isso que vamos colocar aqui azinho, traço. Beleza. No azão, quando tem o A dominante, esse alelo ele vai se expressar. Vai permitir que o alelo C se expresse. Quando tem azinho, o alelo C não se expressa. Quando tem azão, ele permite a expressão do alelo C, que pode ser vermelho, Czão traço, ou creme, Czinho. Ou seja, quem é azão traço, Czão traço, vai ser vermelho. E quem é azão traço, Czinho, vai ser creme. Então, aqui nós temos os genótipos e os possíveis fenótipos. Aí pergunta o seguinte. Letra A. Qual a rota metabólica envolvida? Para você construir uma rota metabólica, primeiro você tem que saber qual gene é epistático e qual gene é hipostático. Primeiro tem que perceber que isso aqui se trata de uma epistasia. Por que epistasia? Porque um alelo, no caso o A, ele inibe o C. O gene A inibe o gene C, ou seja, é um caso de inibição, então é um caso de epistasia. Se é um caso de epistasia, quer dizer o quê? Que os dois genes, eles estão na mesma rota metabólica. E que sempre que você observar a epistasia de dois genes que estão na mesma rota metabólica, sempre comece a fazer a rota metabólica com o gene epistático, ou seja, aquele que inibe. Nesse caso, o epistático é o A ou é o C? É o A, porque o A inibe que o C se manifeste. Então, vamos começar. Então, está aqui um precursor que pode ser expresso de dois tipos. Se ele é azão, traço, se manifesta de uma forma. E se ele é azinho, ele se manifesta de uma forma que ele impede que esse gene ele se manifeste no outro gene C. Então, vamos lá. Se ele é azão, traço, ele vai se manifestar, ou seja, vai ser produzida a substância que posteriormente vai ser alterada pelo alelo C. Se for Czão traço, qual vai ser a cor? Czão vai ser vermelho. Então tá aqui. Azão traço e aqui embaixo azinho. Vamos primeiro para o azão traço. Esse azão traço, ele vai se manifestar e assim ele permite cor. De que tipo? De duas formas. Ou pode ser Czão traço, ou no caso pode ser
Czinho, Czinho. Se for Czão traço, observem aqui, ó. Qual cor vai ser? Vermelho. Se for Czinho, Czinho, vai ser o quê? Creme. Vamos agora para, no caso de o alelo recessivo. Aqui ele é dominante, aqui ele permite cor. Se ele é recessivo, Azinho, Azinho, ele inibe cor. Vamos só aumentar aqui um pouquinho para a rota metabólica não chocar. Pronto. Azinho, Azinho, ele inibe cor. Então, se ele for Azinho, Azinho, Czão traço, ou Azinho, Azinho, Czão, Czinho, independente disso, qual vai ser a cor dele? Com certeza, branco. E aqui também, branco. Então, se vocês forem ver, esses dois genes estão na mesma rota metabólica. Então, a resposta é isso aqui. Está aqui a rota metabólica. Qual o tipo de herança envolvida? Explique. Que tipo de herança é essa? Epistasia. De que tipo? Recessiva. Por quê? Porque há inibição entre genes e a inibição acontece quando o alelo é recessivo. Por isso, epistasia recessiva. Letra C. Qual proporção fenotípica esperada no cruzamento de Azinho, Azinho, vamos lá, Azinho, Azinho, Czão, Czão, com Azão, Azão, Czinho, Czinho. Observa aqui, ó, ele não quer saber F1, não, ele quer saber F2. Ou seja, estou cruzando Azinho, Azinho, Czão, Czão, com Azão, Azão, Czão, Czinho, tu vai ter na F1 Azão, Azinho, Czão, Czinho, que vai ser cruzado com Azão, Azinho, Czão, Czinho. Desculpa, Czinho. Lembrem aqui, ó, qual é a proporção fenotípica na epistasia recessiva. Ó, lembrem, 9:4:3. Ou seja, como estava no vídeo. Ou seja, 9 deles serão com certeza vermelhos. 4 deles serão brancos e 3 serão creme. Então a pergunta está respondida se você souber e lembrar a proporção fenotípica na epistasia recessiva. Agora, caso vocês esqueçam, se fizerem o cruzamento, vão observar essa proporção. Vamos fazer aqui, então. Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Vamos lá. Como eu disse para vocês, repete isso quantas vezes? 4. Isso, repetir de forma horizontal. Ctrl C, Ctrl V. 2. Ctrl C, Ctrl V. 3. Ctrl V. 4. Já o Czão, Czinho, quando cruzado, vai dar o quê? Czão, Czão. Czão, Czinho. Czão, Czinho. E Czinho, Czinho. Vamos só organizar aqui a posição. Ok.
Então tá aqui, ó. Agora vamos repetir isso 4 vezes na horizontal. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Foi. Vamos lá. Vamos circular de acordo com a cor deles. Vamos considerar o creme como sendo essa cor aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, quem é vermelho? Quem tem o A e o C dominante, um A e um C dominante é vermelho. Então, ó, vermelho, peraí, vermelho, isso aqui não é vermelho, isso aqui é vermelho. Vermelho, 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 vermelho e vermelho, vermelho, vermelho. Veja, todos esses aqui têm pelo menos um A e um C dominante. Quantos são deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 são vermelhos. 9. Quantos são creme? Quantos são brancos, na verdade? Veja, qualquer um que tiver azinho, azinho, independentemente de ser Czão ou Czinho, vai ser branco. Então, onde é que estão os brancos que eu vou circular de preto? Aqui, ó. Azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Ou seja, todos aqui serão brancos. Então, 9. Quantos são? 1, 2, 3, 4. 9 para 4. E para finalizar, vamos ver quantos são creme. Para ser creme tem que ser azão, traço, Czinho, Czinho. Ó. Azão, traço, Czinho, Czinho. Azão, traço, Czinho, Czinho. E aqui também azão, traço, Czinho, Czinho. Ou seja, nós teremos aqui 3 cremes. Se são 3 cremes, a proporção fenotípica é 9 para 4 para 3. Vejam que questão simples. Vamos agora para outra questão, questão 2. 3 da lista, desculpa. Ó, em periquitos australianos, observa-se principalmente as seguintes cores de plumagem: amarelo, azul, branco e verde, condicionadas por 2 pares de genes de segregação independente que interagem entre si. Se interagem entre si, quer dizer que é um caso de interação gênica. Se a interação gênica ou é linkei, ou é, epistasia, ou é interação complementar. O que é que ele disse aqui? Ele não disse que nenhum indivíduo inibe outro. Se nenhum inibe outro, quer dizer que é interação complementar. Ó, sabendo-se que indivíduos homozigotos recessivos são brancos, ou seja, aquele que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele vai ser branco. E quem apresenta um losse dominante, só um dominante, é verde. Você poderia, por exemplo, quem é azão, traço, bezinho, bezinho, ele vai ser verde, ok? Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, ok. Os indivíduos que apresentam ambos os loci, apresentam em ambos os loci pelo menos um dominante. Quer dizer que aqueles indivíduos que são azão, traço, bezão, traço, eles são verdes, ou seja, apresentam em ambos os loci, ó, pelo menos um dominante. Aqui um dominante e aqui um dominante, ou seja, quem é dominante nos dois casos vai ser verde. Ó, indivíduos que apresentam um loci recessivo e o outro com pelo menos um dominante são azuis. Vamos escolher aqui o azão. Ó. Um recessivo, azinho, azinho.
e o outro com pelo menos um dominante, Bzão traço, tem a cor azul. E para finalizar, ação azul ou amarelo. Então, vamos colocar azinho, azinho, Bzão traço azul. E vamos colocar azão traço Bzinho, Bzinho, igual a amarelo. Nós poderíamos escolher. Poderíamos dizer que o azul é azão traço Bzinho, Bzinho. E que o amarelo é azinho, azinho, Bzão traço. Porque na questão ele não especifica qual é qual. Então isso aqui você escolhe, ok? Só quero que vocês consigam fazer aqui, ó, esse quadro. Até aí tudo bem. Aí ele pergunta o seguinte: podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os loci heterozigotos é de... Ou seja, um cruzamento de azão, azinho, Bzão, Bzinho. Observa aqui, ó. Ambos os loci heterozigotos, cruzado com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Observa aqui, ambos os loci heterozigotos. Se você tiver a memória boa, vai lembrar que na interação complementar é 9, a proporção fenotípica é 9, ou seja, 9 verdes para 3 azuis, para 3 amarelos, para 1 branco. Essa é a resposta. Mas, para que não fique dúvidas, vamos fazer o nosso quadro. Azão, azinho, azão, desculpa. Vamos cruzar azão, azinho com azão, azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho. E para finalizar, claro, o azinho, azinho. Vamos repetir isso 4 vezes. Ctrl C, Ctrl V. 2, Ctrl V, 3, 4. Agora vamos para o B, só que ele agora é colocado de forma vertical. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Vamos tentar arrumar aqui. Oh, parece que vai dar certo. Quase deu certo. Vamos só arrumar aqui a posição deles. Pronto. Agora repete isso 4 vezes. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos lá. Quem é verde é quem tem um azão e um Bzão. Então, meu povo, tem um azão e um Bzão, um azão e um Bzão. Verde, verde, verde. Quantos verdes? 9. Quem é azul? Quem tem azinho, azinho, Bzão traço. Então, quem tem azinho, azinho, Bzão traço vai ser azul. 3. Quem é amarelo? Quem tem azão, azão, quem tem azão traço, Bzinho, Bzinho. Quantos amarelos? Observa aqui, ó. 3. E quantos brancos? Somente 1. Proporção fenotípica: 9 para 3, para 3, para 1.